Na carta aos Filipenses, no Novo Testamento, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Por isso, aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, é a primeira Santa Ceia do ano. E normalmente na Santa Ceia tem uma palavra sólida, uma palavra de ensinamento, uma palavra também que vem para fortalecer a nossa fé e nos ensinar. Todos nós, que um dia tivemos um encontro com Jesus, experimentamos uma mudança na nossa vida, uma transformação do nosso viver, porque nós nos tornamos uma nova criatura. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim sendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, a nossa velha vida, a nossa maneira antiga de viver se passou. E nós nascemos de novo. Começamos a caminhar nesse novo caminho, aprendendo com Jesus. Porque foi isso que ele disse: aprendei de mim. Aprender o quê? Que sou manso e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Então a pessoa, quando ela encontra com Jesus, ela é transformada, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É uma das características do cristão, é a mansidão e a humildade. Porque Deus, Ele se agrada quando Ele encontra um coração humilde. Mas Ele não se agrada quando Ele encontra arrogância. E o homem natural, o homem sem Deus, ele é arrogante. Tem dificuldade para perdoar. É ruim nos seus relacionamentos. Mas a pessoa, quando ela encontra com Jesus, ela vai aprendendo a ser manso, a ter um coração humilde. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses,
ele estava em uma prisão em Roma. Foi no ano 60 a 62 depois de Cristo. Paulo também já estava com essa idade, ou um pouquinho menos. Ele era 5 anos mais novo do que Jesus. Quando Jesus morreu, o apóstolo Paulo estava com 28 anos de idade. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta na prisão lá em Roma, no ano 60 a 62, estava provavelmente com 55 a 57 anos. Um homem culto, um homem que teve uma experiência tremenda com Jesus, que outrora perseguia a igreja, era inimigo dos crentes, porque ele não conhecia Deus, ele achava que estava fazendo certo. Muita gente acha que está fazendo certo, mas quando ela conhece Jesus, ela aprende o caminho, a verdade e a vida. Porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é a morte. Assim estava o apóstolo Paulo, achando que estava fazendo certo, até ter um encontro com Jesus. E assim acontece com o ser humano, quando ele encontra Jesus, a sua vida muda. Porque ele encontra o caminho, ele encontra a verdade e ele encontra a vida. E lá da prisão, Paulo escreve então essa carta para a igreja de Filipos. Foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo abriu ou fundou na Europa, na sua viagem missionária. Paulo tinha um amor muito grande por essa igreja. E aqui, então, ele escreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Chamando a atenção da igreja, para que cultive esse sentimento. Qual sentimento? No versículo 5 ele fala, no versículo 6 ele fala, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis ser. Há muitas pessoas que fazem tudo para ser mais do que o outro. Mas aqui Jesus mostra algo: obediência, humildade, lealdade. E esses são os sentimentos que deve haver na vida de quem conhece Jesus. Coração humilde Deus não despreza. E algo importante que você acha só em pessoas nobres, que é a lealdade. Você ser leal. Leal ao seu Deus. Não trocá-la por nada. Que nada seja mais importante do que a sua fé nele, o seu amor a ele, o seu desejo de servi-lo. Ser leal a Deus. Por quê? Ele nos amou primeiro. Deus provou seu amor para conosco, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós pecadores. Ser leal a Deus, ser leal à sua palavra. Isso é importante. Ser leal ao nosso irmão. Lealdade. É aquela pessoa que não age pelas costas. Aquela pessoa que não tem duas palavras. Sim, sim. Ou não, não. Ser leal. Ser uma pessoa verdadeira. Ser uma pessoa sincera.
Toda pessoa leal, ela é sincera. Não é uma pessoa falsa. Não é uma pessoa agitada como a cana. Não tem posição. Humildade, lealdade, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tomou a forma de servo, um Deus que se faz homem para servir. E nós também somos servos de Deus. Servos para servir. Sim, servir a Deus, mas também servir ao próximo. Ser bênção na vida de irmãos. Lembrar daquilo que está escrito na palavra de Deus. Se alegrar com os que estão felizes. Chorar com os que estão sofrendo. Não se considerar superior ao próximo, mas sempre considerar o próximo superior. Procurar ser bênção, um canal de bênção na vida do irmão. E aqui então fala que Jesus se humilhou a ponto de tomar morte de cruz. Era a morte mais vergonhosa, a morte mais dolorida. Era essa morte, a qual era uma prática dos romanos, que governavam toda aquela região. Então Jesus foi colocado numa cruz. E nós lembramos, lá no Velho Testamento diz: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então esse Jesus se esvaziou de si mesmo, deixou toda a glória, se fez homem e ainda tomou sobre si todos os nossos pecados. Morreu por cada um de nós, levou as nossas culpas, aquilo que nos condenava, aquilo que nos levaria para o inferno. Jesus tomou sobre si. Como um cordeiro foi morto, foi sacrificado, uma morte dolorida, era uma morte terrível, a morte de cruz, pois o corpo ficava lá no madeiro, sangue escorrendo, câimbras terríveis, dores terríveis, e ainda recebendo sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Então Deus se fez carne e pagou um preço por cada um de nós. E nessa noite nós estamos a nos lembrar da sua morte, do seu sangue derramado, do sofrimento na sua carne. Tudo isso porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único filho, filho que ele gerou, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não tenha a morte eterna, mas possa ter a vida eterna. O amor de Deus por cada um de nós. E nós sabemos que na morte de Jesus nós recebemos vida. Temos vida espiritual. Hoje você sabe por que os seus pecados foram perdoados. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o sangue
precioso de Jesus foi derramado na cruz. Deus nos alcançou. Nós fomos resgatados. Não foi ouro, não foi prata, mas sim foi o sangue inocente, o precioso sangue de Jesus derramado lá no Calvário. E estamos iniciando um ano, um novo ano. E o Espírito Santo fala com cada um de nós, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos um ano pela frente. Problemas vão surgir, dificuldades vão aparecer, momentos de tristeza, de lágrimas, de dúvidas, de incertezas acontecerão. Mas se nós confiarmos nesse Deus, com o coração reconhecendo que Ele é Deus e que nós precisamos dEle, com certeza, o nosso Deus é um Deus que não perde nenhuma batalha. Nós vamos poder falar como o apóstolo Paulo falou, deixou escrito: somos mais do que vencedores por intermédio da nossa fé em Jesus Cristo. Sim, momentos em que vai parecer o céu estar como um céu de ferro sobre nossa cabeça. Parece que as nossas orações não sobem. Vai ser momentos em que nós vamos ser desafiados a orar mais, e a nossa carne vai querer o contrário. Mas uma coisa é certa: a obediência à palavra de Deus, a nossa lealdade ao Senhor, vai nos fazer a buscar a face dele, a tocar nas suas vestes como aquela mulher hemorrágica, a clamar como Bartimeu cego clamou, ou a falar como aqueles leprosos: tem misericórdia de mim, Senhor. Os três foram alcançados pelo milagre de Deus. E quando nós clamamos pela misericórdia, quando nós tocamos pela fé, os ouvidos do Senhor sempre estão abertos, seu braço sempre está estendido para responder às nossas orações. Então, uma coisa é certa: esse Deus que se humilhou, que foi pendurado no Calvário, que foi sepultado, ele ressuscitou, ele está vivo. E antes de subir ao céu, ele disse para os discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, esse Jesus se despiu de toda a majestade, toda a glória, todo o poder, e se fez homem como cada um de nós. Lá na carta aos Hebreus fala que ele compreende as nossas necessidades, as nossas lutas, porque ele foi homem. E ele pode interceder por nós junto ao Pai. Ele sabe como nós somos. Esse Jesus, de uma forma terrível, foi colocado no Calvário. Foi zombado pelos soldados. Foi escarnecido pelos líderes religiosos. Segundo a tradição, foi considerado maldito por ter morrido numa cruz. Mas a Bíblia fala que Deus o ressuscitou dos mortos e deu a ele um nome que está sobre todo nome,
Ou seja, aquele que se fez carne, que morreu por nós, que levou sobre si toda a nossa dor. Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está sobre todo nome. E diante dele um dia, todo joelho se dobrará, não só de homens na terra, mas dos anjos dos céus e daqueles que estão debaixo da terra. Todo joelho se dobrará e vai confessar que Ele é o Senhor. Ou seja, Ele se humilhou de tal maneira, mas Deus o exaltou. Quando o apóstolo Pedro pregava, logo após o Pentecostes, ele dizia para as autoridades dos judeus e para os líderes religiosos: aquele que vocês colocaram na cruz, aquele que vocês penduraram no Calvário, aquele que vocês mataram lá no Gólgota, Deus o ressuscitou dos mortos e fez dele Senhor e Rei. Então esse é o nosso Jesus, que disse que estaria conosco todos os dias. Então uma coisa é certa: durante os dias deste ano, você que tem esse sentimento, que houve em Cristo Jesus, pode ter uma certeza que o Senhor estará com você todos os dias, desde o início até o final deste ano. Posso ouvir glória a Deus? Nós não podemos esquecer que Ele, sendo Deus, se humilhou tomando a forma de homem. E lembrar de que João Batista disse para os seus discípulos: convém que Ele cresça e que eu diminua. O segredo de ter a bênção de Deus conosco todos os dias é que a cada dia Jesus possa crescer na nossa vida. Jesus seja o principal na nossa vida. Jesus seja o Senhor da nossa vida. Seja o motivo da nossa oração, da nossa adoração, do nosso louvor. Glorificarmos a Ele todos os dias. E a cada dia mais a vontade dEle prevaleça e a minha cada dia diminua. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Que esse seja o ano no qual Jesus a cada dia possa estar crescendo no seu coração, sendo o Senhor da sua vida, sendo Deus do seu lar, sendo aquele Salvador da sua casa. Que Ele possa abençoar você, não só nessa noite, mas todos os dias deste ano. É o desejo do meu coração. Vamos colocar isso em nome de Jesus.